Pontualmente meio-dia, ótima tarde para você ligado na programação da Band News FM, ligado no nosso Band News no meio do dia, hoje quinta-feira, 11 de abril de 2019. Eu sou a Carla Bigato, o Felipe Bueno tá com um olho desse tamanho. Que coisa, não? Recuperando, Tá com olho gordo, Felipe Bueno. Vítima de olho Pegou gordo. olho gordo, Felipe Bueno. Em breve vai estar de volta por aqui. Eu imagino que amanhã, viu, Eneg? Já? Amanhã ele já esteja por aqui. Assim eu espero, assim eu torço. É porque eu tô mexendo na minha abertura, né? Eu mexo na minha abertura aqui pra poder falar quando ele não tá. Tudo bem, Eneg? Tudo ótimo, boa tarde, meio-dia em ponto, isso que é bom, começando bem no horário certinho. Eu sou Eduardo Eneg, essa é a segunda hora do Band News no meio do dia. Eu fico aqui até as 2 horas da tarde, daqui ninguém me tira hoje. E junto comigo, eu diria, e a partir de amanhã volto a dizer, a dupla mais admirada do rádio brasileiro, a representante hoje da dupla mais admirada do rádio brasileiro, ela, Carla Bigato, Hello. que tá dando tchauzinho junto aqui pra quem tá vendo nas redes sociais, ó, com direito a beijinho. É isso. Não é? E aqui, na outra ponta deste fio que une o nosso microfone até você, ouvindo nos alto-falantes, nos conjuntos de som 3 em 1, ouvindo no rádio do carro, no rádio dos aplicativos, nas redes sociais, você que faz a nossa Band News FM ser aquilo que ela é, nossa ouvinte querida, e hoje é o 100º primeiro, é isso? É isso. Centésimo, porque eu errei as contas lá atrás, Mas né? hoje teve já balanço, passou, né? Eneg. Hoje teve balanço Tudo também bem, né? do governo federal, claro, tá tudo certo. Então tudo bem. Então 100º dia do ano. E hoje eu quero falar não do governo federal, não do governo estadual. Eu quero falar de uma categoria profissional que atua no Estado brasileiro e que parece viver em outro planeta. O Boechat sempre falava dos políticos que pareciam viver em outro planeta. Vocês hoje de manhã, o Barão citou isso novamente, né? Os políticos vivendo em outro planeta. Mas tem uma categoria profissional que parece sim viver em outro planeta também. Que é a categoria do Ministério Público e do Poder Judiciário. Não são todos, assim como não são todos os políticos que parecem viver em outro planeta. Mas olha só, o Estado brasileiro está numa situação difícil. Os salários estão atrasados, falta investimento, a dívida pública é assombrosa. Tem alguns estados, Carla ouvinte, se você pegar os números, você fala, se você tivesse sido eleita para governar um desses, você ia falar, vou embora, não é possível. Tem estado com o 13º de 2017 atrasado. 13º de 2017. Imagine, ouvinte, trabalhando numa empresa que não lhe pagou o 13º de 2017. Não é razoável um negócio desse. Escalonando os salários. O Rio Grande do Sul vai pagar 15 salários esse ano para tentar compensar salários atrasados. É culpa do governador que entrou agora? Não. É culpa do governador que saiu? Talvez. Mas temos uma questão aí. Agora, como resolver isso? Os governantes estão lá tentando, essa nova safra de governantes parece mais comprometida em sanear as contas públicas. E o Congresso Nacional, por exemplo, de quem instituição da qual a gente fala tão mal assim, votaram uma reforma trabalhista, que é algo muito importante para o país. Eles votaram uma lei de responsabilidade das estatais, lá atrás votaram a lei de responsabilidade fiscal. Eles merecem todas as críticas e todas as ovadas que a gente dá neles. Eles dão motivo para tudo, né? Recentemente, a Assembleia Legislativa de São Paulo se descobriu, entre outras barbaridades, que tem um departamento com 37 funcionários, com salários médios de R$17 mil, para fazer o quê? Chama Núcleo de Avaliação Estratégico. Sempre que você usa a palavra núcleo, avaliação estratégica, parece importante. É importante para eles, porque eles nomeiam os apaniguados. Então, merece cacete, merece porrada, merece crítica. É o carro que não deveriam ter, como hoje de manhã vocês comentavam aqui. Merecem todas as críticas. Mas vamos lá. Será que o Poder Judiciário e o Ministério Público não tem que fazer uma autocrítica também? Eles também têm carro, eles também têm assessores, eles também ganham salários bastante razoáveis, os salários iniciais são altíssimos.
têm aposentadoria garantida, não podem ser mandados embora, mas não é por causa disso que eu quero falar a respeito deles, não. Eu quero falar a respeito deles em função de decisões e movimentos e um comportamento que eles adotam que é altamente questionável. Bom, o presidente Bolsonaro tomou uma decisão de cancelar, tirar alguns radares, milhares de radares, aliás, de rodovias federais. Eu acho um erro, não deveria tirar. A gente precisa ter controle de velocidade e não ter nenhum limite de velocidade. Até aí eu acho, quem nos ouve pode não achar, pode concordar com a ideia de que só existe, esses radares só estão aí para ser uma indústria da multa. São opiniões. A minha é uma, a opinião de quem nos ouve é outra. Aí vai uma juíza da 5ª Vara de Brasília e baixa uma decisão liminar dizendo que nenhum radar pode ser retirado e que o governo renove por 60 dias os contratos que estejam perto de expirar. Mas como assim? Ela trabalha, ela foi eleita? Ela tem esse direito? Tá certo fazer isso? Ela tomou uma decisão que é uma decisão de governo, é uma política pública. Aí você fala, não, gente, peraí, é um caso isolado, né? Bom, o governo de São Paulo decidiu conceder o estádio do Pacaembu, veio uma juíza, pá, deu uma canetada suspendendo, não pode conceder. Aí o governo resolve aumentar o capital da Eletrobras para colocar dinheiro em caixa, porque o país está quebrado e a Eletrobras estava um caos. Vem o ministro do Supremo dar uma canetada dizendo, não pode, não pode. Aí a Petrobras acerta uma multa que nos Estados Unidos, pelos abusos, pelo petrolão, aquele desastre todo, e 2,5 bilhões desse dinheiro tem que vir para o Brasil. Como o Ministério Público tinha montado uma fundação marota para ficar com o dinheiro e o Supremo proibiu, vem a Raquel Dodge e diz, Procuradora-Geral da República, esse dinheiro tem que ir para o Ministério da Educação. Mas por que para o Ministério da Educação? Por que não para o Ministério da Saúde? Por que não para o Tesouro Nacional? Não, é porque se for para o Tesouro Nacional, pode voltar um pedaço numa dotação que vá para a Petrobras. Pô, não dá para, então, o governante ser responsável por isso? Eles não têm disciplina, eles não podem fazer isso? Precisa da Procuradora-Geral da República dizer isso? A Odebrecht faz um acordo de leniência para pagar 8,5 bilhões também, por acordo, os resultados, né, para evitar um mal maior, consequências jurídicas na Lava Jato. O Ministério Público quer comandar 6,5 bi desse dinheiro, segundo o seu critério. O Ministério Público. Por que o Ministério Público tem esse direito? Na Bahia, um juiz decidiu mandar a Secretaria da Educação de 2 municípios cantarem o hino nacional semanalmente. Cara, você quer coisa mais ridícula do que isso? O pior é que tem coisa mais ridícula do que isso. Sempre tem. Sempre tem. O Ministério Público do Rio de Janeiro entrou com uma ação civil pública mandando a prefeitura de uma cidade, Barra do Piraí, fazer um projeto de recuperação de uma estação ferroviária. Mas eles são da Secretaria de Obras? Não tem o menor cabimento. Em Santa Catarina, o Ministério Público entrou com uma ação civil dizendo, governo, você tem que restaurar 2 pontes. Por que o governo tem que restaurar aquelas 2 pontes? Ah, não, porque ele assumiu esse compromisso. Então que a Assembleia Legislativa tire o governador. Isso não é um problema do Ministério Público. Aí o Ministério Público entrou com uma ação contra o ministro do Meio Ambiente. Ele responde a uma ação aqui em São Paulo, mas o Ministério Público entrou com uma outra ação dizendo que ele tem que perder a função pública. Ele tinha sido condenado em primeira instância. Não se perde a função pública por condenação em primeira instância. Mas o Ministério Público quer tirar. Por quê? Porque ele é da área de meio ambiente e está enchendo a paciência dos ambientalistas. Aí o Supremo Tribunal Federal resolve o seguinte, Rio Grande do Sul assinou um contrato com o governo federal para pagar uma dívida. Aí ele dá uma liminar dizendo, não precisa pagar não. Não precisa pagar, tudo bem. Então o judiciário tem proferido sentenças para contratar em escolas, construir penitenciária, contratar policial federal, parar rodovia, dar reajuste de salário. Viraram governantes. Eles governam o país.
E não é medida provisória que a gente condena. Toda vez que o governo exagera no uso de medidas provisórias, a gente fala que absurdo. Existe um devido processo legislativo, apresenta um projeto de lei, o Congresso aprova e a gente condena isso, porque é autoritarismo. Quando os militares fizeram 1964, deram o golpe de Estado em 1964, eles fizeram uma interpretação livre da Constituição de 46 e que até hoje o próprio Jair Bolsonaro disse que não foi golpe, porque foi uma interpretação livre da Constituição de 1946. Só que como eles são militares, eles fizeram uma intervenção militar. O Poder Judiciário e o Ministério Público estão fazendo uma interpretação livre da Constituição de 1988. Como eles não são militares, são Poder Judiciário e Ministério Público, eles não fazem uma intervenção militar. Eles fazem uma intervenção ministerial publical e uma intervenção judiciária, que é o que a gente está vivendo no Brasil. Excesso do Poder Judiciário, excesso do Ministério Público, e isso leva o país para o fórum inadequado. O centro da produção legislativa brasileira é o Congresso Nacional. É lá que se tem que fazer a transformação do país. O Poder Executivo tem que seguir à risca o que diz a lei. Só que essa lei no Brasil, ela é móvel, porque ela está ao sabor da interpretação do Ministério Público e do Poder Judiciário. Criamos um país que está se judicializando a um limite que afugenta qualquer um. Você está sempre errado. E eu não me refiro a Vale, eu não me refiro a Petrobras, eu não me refiro a Embraer, eu não me refiro a grandes companhias que podem ter departamentos jurídicos, advogados e depois levam a conta para o consumidor pagar. Está no preço da gasolina, esse poder judiciário gigantesco, está no preço da passagem, está no preço do avião e tal. Mas e o pequeno comerciante? E o dono de uma pequena indústria? Sempre tendo que dar satisfações não só às regras que estão em vigor, mas à interpretação livre das regras que estão em vigor. E essa interpretação livre, como eu falei, em 64 deu intervenção militar, e agora, em 2019, nós estamos no meio de uma interpretação judiciária do Ministério Público. Isso não termina bem. Os exageros do Poder Judiciário, se a gente olhar, a gente viveu exageros do Poder Executivo e exageros do Poder Legislativo, e nos dois casos você teve investigações e uma revolta da sociedade. O Poder Judiciário e o Ministério Público, que agora são heróis, porque temos a Lava Jato, temos investigações, eles estão exagerando. Medidas como essa da rodovia, eu concordo com a opinião da juíza Diana Vanderlei. Eu concordo com ela, eu acho que não deveria tirar os radares. Só que ela deu uma canetada em cima do presidente da República. Aí não dá, aí nós estamos promovendo uma desordem. Ela vai dizer que não, ao contrário, ela está garantindo o que diz a Constituição e a legislação. Mas é uma interpretação livre. E a gente tem que fugir dessas interpretações livres. Sempre que começa esse tipo de discussão, o Congresso Nacional começa a olhar e fala: há abusos, há exageros, vamos fazer uma lei contra os abusos e exageros. Essa legislação virá, se continuar o que está acontecendo, virá. E se essa legislação vier, o judiciário vai se revoltar e nós vamos ter um conflito de poderes, como a gente está vendo em várias ocasiões. Isso não é saudável para a democracia brasileira. Poder Judiciário e Ministério Público são tão responsáveis pela manutenção das instituições e da harmonia entre os poderes quanto os demais. Eles não mandam, eles não estão acima dos outros dois, mas se comportam como se estivessem, e isso não é bom.